A vida da igreja ela é maravilhosa, porque nós dependemos do Senhor. Tá, vou falando aqui. Tá. Então nós dependemos muito da graça do Senhor. Eu sempre considero que estar vivendo a vida da igreja é pura misericórdia de Deus. Então dia a dia o Senhor tem mostrado para nós que precisa haver arrependimento. Todo dia eu preciso, todo momento eu preciso arrepender. O que é arrepender? Arrependimento é mudança. Mudança de mente. Amém? Então nós precisamos, todo momento, estar arrependendo. Não é nem pelo que nós fazemos, mas muito mais pelo que nós somos. Amém? Às vezes, por que falta sensibilidade? Porque falta arrependimento. Ó Senhor Jesus. Então arrepender é voltar. Todo momento eu caí em mim mesmo. É problema ou não é problema quando nós caímos em nós mesmos? É problema. Quando nós caímos em nós mesmos, nós começamos a olhar o erro dos outros, olhar a falha dos outros, olhar as minhas falhas. É assim. Mas quando nós voltamos a nossa mente para o Senhor, nós aprendemos a descansar. Eu preciso aprender a viver com Deus, viver a vida da igreja, viver, porque tudo fora Cristo é cansaço e enfado. É ou não é? Então o que faz a diferença é usar o nosso espírito. Eu preciso aprender a usar o meu espírito, porque no meu espírito eu passo a conhecer a Deus, eu passo a ver a situação dos irmãos com amor, com carinho. É ou não é? Porque você está no espírito. Agora, quando nós estamos em nós mesmos, nós queremos dar tiro para todo lado. Nós gostamos de olhar o erro dos outros, a fraqueza. É ou não é? Por exemplo, uma criança na casa de um irmão adoeceu. E aí? O pai também adoece, a mãe adoece. Ou aconteceu essa semana na casa do Charles. Qual que deve ser a nossa atitude? A nossa atitude religiosa, a mente na carne, nós julgamos. O que será que está acontecendo na casa do Charles? Está vendo, irmão? Isso é religioso. Isso é lei. Nós temos que orar pelos irmãos. Orar. Orar pela igreja. Orar pelos filhos de Deus que estão nessa cidade. Então, o Senhor, Ele nos chamou para viver de fato, em unidade. Amém? Eu vejo que eu perco o meu tempo quando eu estou em mim mesmo. Eu estou perdendo o meu tempo. Então é melhor voltar para a realidade desse Cristo que está dentro de nós, não é? Em Cristo
tudo é novo. Em Cristo tudo é novo. Casamento é novo, os filhos são novos, os vizinhos são bacana, mas você olha assim exteriormente, você não vê, mas você está em Cristo, você ama as pessoas. É muito bom, eu sempre lembro, quando nós andamos em amor, é bom para mim, é bom para quem está do meu lado. Anda em amor, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença quando você olhar para o seu pai, você olhar para a sua mãe. Oh, Senhor Jesus. É ou não é? Vamos andar em amor? Amém. Esse é o caminho que cumpre a vontade de Deus. Amém. Em Êxodo 19, 4 e 5. Vamos ver se eu termino 11 e 15. Deus vai permitir. Porque a mensagem é muito longa, mas tem que resumir. Êxodo 19, 4 e 5. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O versículo 4 diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás. Então aqui o versículo 5 fala assim: agora, é agora. Não vamos esperar chegar em casa para a gente praticar a palavra, é agora. Agora. Pois se diligentemente o quê? A minha voz. É bom, não é, ouvir a voz de Deus? Qual que é melhor, ouvir a voz de Deus ou ouvir os nossos arrazoamentos? Amém. Irmão, a gente está totalmente fora quando nós estamos arrazoando. Mas quando você está ouvindo a voz de Deus, é diferente. Amém? Então esse ouvir, nós devemos ouvir e guardar. Então a lei de Moisés, aqui a partir do capítulo 19, ela na realidade, a partir do capítulo 20, Deus deu uma constituição, porque Deus queria fazer daquele povo o quê? Uma nação. Amém. Aquele povo que estava lá no Egito, Deus os tirou dali, cheio de amor, com sabedoria. Você vê que não houve guerra. Deus, Ele permitiu toda a situação, Ele usou toda a situação para trazer o povo para si, para Ele mesmo. Amém. Então Deus queria fazer daquele povo uma nação. Amém. E aonde toda nação ela tem uma constituição, tem as leis, tem os deveres, é ou não é? Então nós aqui, o Senhor deu a lei. A lei não era para ser dada. A lei veio por causa da situação negativa, por causa do pecado. Na realidade, se você olhar lá em Gênesis, Deus criou o homem, aquele homem é um homem coletivo, e o desejo de Deus é que aquele povo fecundasse, multiplicasse e enchesse toda a terra. Então Deus queria o quê? Através daquele povo e da continuidade, Deus queria ter o quê? Obter
uma expressão. Deus, tendo a sua expressão, Ele exerce o seu domínio. Então, a lei, ela veio como um tutor, como um guardião, para guardar o povo. Então, Deus fez esse parêntese, né? Deu a lei para o homem ver quem ele é, aonde ele estava andando, os caminhos que ele estava andando. Então, o Senhor deu a lei para guardar o homem até que viesse a promessa. Amém? Então Deus levantou Abraão. Abraão começou pela fé, e na era de Abraão, Deus o que? Fez a promessa. Em Abraão, para Abraão, Deus fez a promessa que haveria de vir. Quem? O descendente. O descendente veio e resolveu, solucionou todos os problemas entre o homem e Deus. Entre o homem e o homem. Amém? Ó Senhor Jesus. Então a lei veio depois da fé e guardou esse povo por um período até vir o descendente, que eu já falei. Ó Senhor Jesus, a partir de Cristo, o povo, o povo deveria viver por fé. Ó Senhor Jesus. Mas quando Cristo veio, foi difícil demais, até hoje é difícil demais para os judeus receber essa transição. Quando Cristo veio, houve uma transição. Agora não é mais a lei. Agora o homem deve viver por fé. Então, quando o Senhor veio para derrubar, era uma estrutura muito forte. A religiosidade, a cultura e a política era predominante. Não é fácil. Aquela estrutura religiosa, correto? Os judeus, ali, eles já estavam acostumados, né? Ficaram sabendo pelos teus antepassados que Deus agia e Deus usava sinais para o povo crer que existe um Deus. Quantos sinais que Deus operou lá no Egito? No mínimo que teve o quê? Ali teve 10 pragas. Sinais. Aí o povo sai do Egito. Pensa bem, 2 milhões, que responsabilidade. Moisés conduzindo aquele povo. Nessa era só tinha Moisés, nessa época só Moisés. E tirar aquele povo do Egito, numa vida cômoda. Ali eles sofriam, eram escravos, mas tinha comida, tinha água, tinha cebola, tinha alho, tinha mel silvestre. Aí tira aquele povão e leva aquele povo para dentro de um deserto. E agora? Se fosse você conduzindo esse povo, é fácil? O povo está acostumado. O homem quer comer, o homem quer beber. É ou não é? É uma necessidade básica. Aí cai no deserto. Aí vem os inimigos, Faraó conduzindo o povo para resgatar de novo o povo para si. Aí o povo deparou agora o quê?
o mar vermelho, aquele paredão, e agora? Para onde nós vamos? Está vendo, irmãos? Aí Deus o quê? Milagrosamente, Moisés estendeu a vara e o mar sinais, está vendo? Os judeus, eles acostumaram com isso. Sim. Depois, sede. Aí a rocha, mais um sinal. O maná todos os dias caía. A roupa não estragava, a sandália não estragava. E aí, irmãos? Está vendo o homem? Ele passou a entender Deus desse jeito. Por isso que ele acostumou. Aí na transição, veio Jesus. Ó Senhor Jesus. Eles queriam sinais. É ou não é? Os judeus pedem sinais. Vamos ler 1 Coríntios. O versículo 21. Ó Senhor, 1 Coríntios 1, 21. Vamos ler, nós vamos ler um pouquinho Coríntios, tá? Nós vamos começar a entrar no livro de Coríntios por causa do tempo. Senhor Jesus, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem. Está vendo? Então Deus, Ele salva os que creem. Então nós precisamos o quê? Aprender a ser loucos. Pregar o Evangelho. Você quer ver Deus? Prega o Evangelho. Você quer desfrutar do Senhor? Prega o Evangelho. Esse, na realidade hoje, é o melhor sinal. Porque imediatamente, de uma maneira imediata, já vem o resultado. Eu vi o testemunho de uma jovem, 2 jovens, comportou dinâmico. Ela até assustou. Eles pediram para ela se podia orar por ela. Aí ela não entendeu, não, pode. Aí os 2 irmãos perguntaram: você tem algum pedido? Você tem alguma necessidade? Você queria colocar? Falou: olha, eu estou desempregada, eu preciso do emprego. Aí os irmãos oraram. Oraram por ela, oraram pelo emprego dela. Resultado, ela contando, ela não andou nem um quarteirão. A empresa, depois que os irmãos oraram, a empresa ligou para ela, chamando ela para fazer entrevista. Ela foi e voltou já rapidinho. Irmão, já tem a resposta. Isso é um milagre verdadeiro? Ó Senhor Jesus. É um milagre que influencia, que traz um resultado e muda, traz a fé para dentro do coração daquela pessoa. É maravilhoso ou não é? Aqui olha, versículo 22. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos. Então a igreja naquela época, na época de Paulo, Corinto, ela foi muito, influenciada, porque os judeus, o que tinha naquela época, que entrou na vida da igreja, eram judeus. E os judeus, eles o que? Eles querem ver sinais. E os gregos? Sabedoria. Então a sabedoria, ela vem, a filosofia
ela vem da onde? Ela vem da Grécia. Conhecimento, muita mente, muita inteligência. Por exemplo, Sócrates, né? Ali do século 7, século 5, surgiu Sócrates, que era um filósofo. E naquela época, eles buscavam a vida, a razão do viver. Qual é a razão do meu viver? Qual é a razão da minha vida? Felicidade. Puxa, eu queria ser tão feliz. Aí eles buscaram a felicidade, a razão do seu viver, aonde? Na filosofia. Aí ficavam ali, na mente. Pensa bem, 7 séculos antes de Cristo. Hoje nós estamos em qual século? 21. 21 mais 7, 28 séculos. Então, no século 21, o Senhor, Ele abriu o nosso entendimento. Hoje, você sabe a razão do seu viver. Sabe ou não sabe? Quem sabe a razão do seu viver diz amém. Você hoje, agora pensa bem, é misericórdia de Deus ou não é? Felicidade. O que é felicidade? Felicidade não é uma coisa, não é ir para fazer uma viagem em Disney, né? Viajar, é bom, se você pode ir, não tem problema. Mas a felicidade, ela está, a alegria, a razão de viver está no seu espírito. Tem um amigo meu, eu já contei essa historinha aqui. Nós crescemos juntos. Eu tinha 12, 13 anos, a gente jogava bola junto, a gente brincava junto. Muito amigo meu. E hoje ele está com a mesma idade minha. Ele faz ano em fevereiro. Ele fez 64 anos em fevereiro, eu conto até hoje. E eu fiz em maio. Um dia encontrei com ele, de vez em quando eu encontro com ele. Eu já ensinei ele o caminho do tesouro. Já ensinei ele a invocar o nome do Senhor. Então ele gosta muito de mim. Ele ficou muito rico. Aí ele é muito brincalhão. Aí eu falei, Marcelo, o que você faz fim de semana? Qual que é o seu hobby? Ele falou, olha, quando eu não estou fazendo nada, eu fico contando dinheiro. Essa é a felicidade dele. Essa é a alegria dele. Oh, Senhor Jesus. Então, essa turma aí, né, pelo contrário, a psicologia, todo irmão que faz psicologia, mas traz a psicologia para dentro dos princípios da economia de Deus, eu encorajo esse irmão ou essa irmã a ser um psicólogo. Amém? Nós precisamos de psicólogos, mas psicólogos que exercitam o Espírito, psicólogo que conhece a Deus, psicólogo que pode ajudar o lado da psique dos irmãos. Mas o psicólogo, sem Deus, ele vive num labirinto. Olha para você ver. Eu conheço um psicólogo famoso, vou citar o nome dele não. A gente vê que ele está num labirinto. E ele é um irmão que reuniu na vida da igreja. Ele mostra a situação das pessoas, ajuda elas humanamente falando, no lado exterior, mas não traz o Cristo, a palavra,
Somente Cristo pode mudar a sua situação. É muito bom, fala bonito, é muita filosofia, mas e aí, cadê o remédio? Cadê o remédio? Cadê a cura? Cadê a libertação? Por isso essa turma aí hoje é muito famosa, Sócrates, né? Muitos nomes, mas eles mesmos morreram, foram para o pó da vida, sem descobrir a razão das suas vidas. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui o versículo 22, 23, olha aqui. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então é escândalo. Você falar de Jesus na rua aí, sábado agora nós vamos sair. É ou não é? Tem pessoas que ela passa perto de você, ela despreza você. Despreza, isso é escândalo, isso é falta de, vai trabalhar ou vai cuidar da casa. É assim. A pessoa não é simples, ela perde a simplicidade. O irmão ou irmã que exercita o Espírito, ele é simples, porque no viver dele, ele aplica a cruz. Todo momento eu preciso aplicar a cruz. Está vendo? O que é aplicar a cruz? A cruz, qual que é a função da cruz? Não é, eu estou sofrendo, eu estou tomando a cruz. Não, a função da cruz, ela quer o quê? Na experiência subjetiva nossa, a função da cruz é matar você, é eliminar o seu ego, é eliminar o seu ego, é eliminar a minha vida da alma, as minhas opiniões, a minha mente fora do Espírito. Eu preciso da cruz. Quando você for conversar com o cônjuge, muitas vezes a gente esquece, tem que usar a cruz. Você está ali conversando, você está ali sorrindo, mas você está com a mente no Espírito. É o relacionamento com os irmãos, e isso é loucura. Você tem razão numa situação, você empresta um dinheiro para um irmão, ou para uma irmã, ou para uma pessoa, a pessoa não te paga, você tem a razão, porque ele te deve, mas por causa do nome do Senhor, o irmão não está aplicando a cruz, ele está te devendo, mas você o que? Ó Senhor Jesus. E outra coisa, você invoca o nome do Senhor e ainda fica caladinho, não procura um irmão para descarregar, né? É assim, irmão, nós temos que aprender a conviver. Às vezes nós vamos na casa dos irmãos, você vai na casa dos irmãos, ou trabalha com um irmão, nós não estamos ali para ficar olhando. Se você ficar olhando erros, picuinha, você vai ver toda hora. Então eu preciso o quê? Cristo e esse crucificado. Perde a razão, você tem razão, perde ela, você vai ganhar paz. Você sofreu o dano dos R$100, os R$100 você não vai receber, mas lá dentro você vai ficar cheio de paz. Ó Senhor Jesus. Versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus. Cristo é o poder de Deus, é o poder de Deus para libertar o homem, é o poder de Deus para trazer sentido para a vida humana. 25, porque a loucura de Deus é o quê? Mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados
muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu o quê? Do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, mas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então esse é o chamamento de Deus. Às vezes o irmão sai pregando o evangelho com a camisa: posso orar por você? Não, posso orar com você? Posso orar com... E esse irmão que está saindo, quem está olhando ele não sabe que aquele irmão é um médico, aquele irmão é um promotor. Na igreja tem promotores, tem juízes, tem engenheiro, tem médico. Mas quando eles estão saindo, olha só, aí encontram uma pessoa famosa. Está vendo? Então, o que eu quero dizer é que aqui, Deus é quem chama. Se o irmão hoje é um médico, mas ele é médico lá no hospital, no plano de Deus ele é um irmão humilde. É o que aqui a palavra fala. Deus não chama muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. O que é nobre nascimento? É rico, família rica. Tem alguma família rica, milionária no nosso meio aqui? Ué, está vendo? Ó Senhor Jesus. Então o chamamento ele vem de Deus. O versículo 30, mas vós sois dele, aonde? O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela é Cristo. Santificação, Cristo. Redenção, quem vai redimir-nos no dia da volta e glorificar o nosso corpo? Cristo. Ele se tornou da parte de Deus. O versículo, capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, o quê? Anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem. Quando você for ajudar um irmão, uma irmã, eu preciso aprender a me esvaziar. Se você for com ostentação, com o nariz empinado, você pode dar algumas dicas para aquele irmão ou para aquela irmã. Você pode dar, mas você não ajuda ela não consegue ajudar. Você pode falar boas palavras, mas sem a realidade de Cristo. Então Paulo, ele falou que quando ele foi aos Coríntios, ele foi em fraqueza, bem humilde, até a maneira de responder, nós temos que aprender a ouvir bem aquela pessoa, para você dar aí você está orando, né? O Senhor até o que ele fez? Ele agachou e ficou escrevendo na terra, quando perguntaram para ele. Então é assim, a gente precisa colocar a mente no Espírito, para ouvir os irmãos, está vendo? Em fraqueza, em temor, um coração cheio de temor, porque você está o que? Ajudando os irmãos. E cada irmão e cada irmã, eles são humanos, eles têm humanidade. Às vezes ele está sensível, a maneira que você fala com ele de uma maneira brusca, será que você gostaria de ouvir também de uma maneira brusca? Então quando nós formos ajudar os irmãos, nós precisamos ir em fraqueza, com temor e tremor. Amém? Aqui, ó, porque decidi nada saber entre nós,
entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiu o quê? Em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Quantos irmãos e irmãs que caíram nessa cilada, de ouvir os sábios, de ouvir aqueles que se dizem entendidos, aí em vez dos irmãos ir para o Espírito, eles foram levados para a mente. Aí a mente dele criou uma fortaleza. Isso está no nosso meio hoje. Tem irmãos que está cheio de fortaleza, porque fica na mente. A mente é um perigo. Temos que trazer a mente para o Espírito. Amém, irmãos? Olha aqui, para que a vossa fé, a nossa fé, ela tem o quê? Ela tem que ser apoiada não na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Se você vive no Espírito, você tem sabedoria. Amém. Se você vive no Espírito, você tem o poder para sair, para visitar. Por exemplo, sábado agora nós vamos sair. É ou não é? Tem irmãos e irmãs que têm dificuldade de sair, como é que fala? De abordar as pessoas. Está vendo? Então, esses irmãos, essas irmãs, você não está saindo sozinho, você está saindo, por isso que a gente sai em equipe. E nós não temos que sair por sair. Os irmãos estão falando, toda terceira sábado do mês, terceiro sábado do mês, vamos sair. Eu vou sair. Não. Antes de nós sairmos, nós devemos o quê? Orar. Porque Deus não quer a nossa obra. Não é sair por sair, mas é sair com o coração cheio de fraqueza, temor e tremor. Às vezes você não consegue abordar, mas quem de vez em quando aqui pega Uber? Pode levantar a mão, irmão. Quem já pegou Uber aqui? Está vendo? Dentro do Uber, nós temos condição ou não tem de falar? Enquanto o rapaz está nos levando, ele está te levando você para o seu lugar onde você quer ir, e você vai levando ele para o lugar onde você quer que ele fique, que é no Espírito. Você pode estar orando com ele, dentro do Uber. Ele está dirigindo e você também está dirigindo ele. Não, né? Aí no final, você pode tirar um folheto. Se você tiver um livro, pode vender para ele. Se você tiver um jornal, está vendo? As irmãs vão ir no sacolão. Está vendo? Nós temos que aproveitar toda a oportunidade. Dentro do ônibus. Amém? Ó Senhor Jesus. Olha aqui o versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a... Está vendo? Irmão, reduzem a nada. Por exemplo, essa semana faleceu um jornalista famoso. Não é? Engraçado, só fica rindo. Foi embora. Entendeu? Então, ó Senhor Jesus, nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Amém. Versículo 7. Mas falamos o quê? A sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século
conheceu. Vamos ler de novo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ó Senhor Jesus. Por exemplo, um irmão, ele está indo lá na sua casa, levar um presente para você, levar um Corolla, um presente. Aí, ele vai chegando na sua casa, aí, ele está com a chave, está com o documento do carro, aí você mata ele. É o que fizeram com o Senhor Jesus. Senhor Jesus veio para dar vida. Senhor Jesus veio para trazer esperança. Senhor Jesus veio para trazer sentido para a nossa vida humana. Aí o que eles fizeram? Mataram ele. Está debaixo da soberania de Deus. Mataram ele, enterraram ele, e no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Que presentão, hein? Hein? Ó Senhor Jesus, maravilhoso demais. Por isso que Paulo falou aqui, Paulo ficou doido, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles. Então nós temos que amar Jesus. Você quer experimentar Jesus? O amor de Jesus? As coisas profundas? Ama Jesus. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu quero encorajar você a amar o Senhor. Eu quero que vocês também orem por mim, para que eu possa amar o Senhor Jesus. Ama o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Olha o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão Deus. As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, né, Luiz? O E maiúsculo precisa o quê? Está no meu E minúsculo. Isso falou ontem, né? Então, o E maiúsculo, ele engole o E minúsculo, que é o seu Espírito. Aí você vai conhecer Deus. Você quer conhecer a Deus? Quer conhecer a Deus? Você precisa de sinais? Não. Você precisa invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso é conhecer a Deus. A mente está no Espírito. Você vai entender o propósito de Deus. Tudo que, no passado, ninguém conseguiu entender. As pessoas morreram, usaram suas mentes filosófica, mas não conseguiram tocar na realidade que está no nosso espírito.
Amém? Ó Senhor Jesus, eu preciso estar no Espírito para conhecer a Deus. Vamos falar junto? Eu preciso estar no Espírito para conhecer Deus. Se você ficar na mente, vai conhecer a Deus, só vai ver problema. Vai ficar nervosa, vai ficar chateado. É ou não é? Mas se você está no Espírito, ó Senhor Jesus. Ora, nós não temos recebido o quê? E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais. Ora, o homem natural, o homem anímico, o homem que vive na alma, o que está escrito aí? Ele não aceita. Eu estou aqui agora profetizando, amém? Mas se eu viver no meu viver natural, se eu viver na minha alma, eu rejeito tudo que eu estou falando aqui. É sério, irmãos. Você no homem natural, você é um inimigo da economia divina. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Por que você é rejeitada na sociedade?